Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar a fundo numa questão que é super importante e que vira e mexe gera muita discussão: os inúmeros títulos de Maria. O Vaticano deu uma orientação bem clara sobre isso e é exatamente aí que a gente vai focar para entender tudo direitinho. A gente ouve de tudo, né? Corredentora, medianeira, mãe de Deus, são tantos nomes, tantas invocações. E aí fica a pergunta: afinal, qual é o jeito certo de se referir a Maria? Será que tem um título mais correto que o outro? Vamos analisar o que a Igreja diz oficialmente para colocar os pingos nos is. Então, para a gente entender o cenário completo, a gente tem que dar um passo para trás. De onde veio essa quantidade enorme de títulos? A raiz de tudo está numa tradição muito rica, muito complexa, que nasce da devoção popular. Só que, com o tempo, isso acabou gerando uma certa confusão e uns debates teológicos bem complicados. E é super importante deixar claro, essa variedade toda não apareceu do nada. Pelo contrário, é uma expressão de séculos e séculos de um amor, de uma admiração, de um afeto muito profundos por Maria dentro da fé cristã. E as fontes para esses títulos são as mais diversas. Pensa só, vem direto da Sagrada Escritura, como Mãe do Senhor. Vem das decisões dos primeiros grandes concílios da Igreja, das tradições da liturgia e, claro, da piedade popular, que é uma força imensa, e até de supostos fenômenos sobrenaturais. É um verdadeiro caldeirão de influência, sabe? Ok, mas no meio dessa imensidão toda de nomes, tem um que é a base. É o pilar que sustenta todo o resto. A gente pode dizer que é a pedra fundamental de toda a doutrina sobre Maria. E esse título é Mãe de Deus. E para a gente sacar a dimensão disso, a gente precisa fazer uma pequena viagem no tempo, lá para a história da Igreja. A palavra-chave aqui é um termo em grego, Theotokos, que significa literalmente portadora de Deus. Quando esse título foi definido oficialmente, lá em 431, no Concílio de Éfeso, isso mudou o jogo completamente. E aqui está o pulo do gato. Esse título, Mãe de Deus, na verdade fala mais sobre Jesus do que sobre a própria Maria. A questão central não era dar um status para ela, mas sim afirmar uma verdade sobre Cristo, que ele é, ao mesmo tempo, totalmente humano e totalmente divino. Faz todo sentido, né? Beleza. Fundamento estabelecido. Agora a gente vai entrar na parte, digamos, mais espinhosa do assunto. Vamos falar daqueles títulos que estão no centro da controvérsia: corredentora e medianeira. É aqui que o debate esquenta de verdade. Olha só que interessante essa linha do tempo. O termo corredentora surge lá no século XV, numa oração. Bem depois, já nos anos 1920, um cardeal belga tenta transformar a mediação de Maria em dogma. E aí, mais recentemente, em 1997, uma comissão teológica importante chega e fala: olha, não é uma boa ideia definir Maria como corredentora ou medianeira como novos dogmas. É uma história com idas e vindas, claramente. E aqui a gente chega no ponto nevrálgico da teologia. A distinção é fundamental. De um lado, a gente tem a mediação de Cristo, que é única, completa e suficiente. Ponto. Ele é o único mediador. Do outro lado, a gente tem a cooperação de Maria. É um papel único, sim, um papel especial, mas é um papel de participação, subordinado, que depende totalmente da obra de Cristo. Então, por que o Concílio Vaticano II pisou no freio com o título corredentora? Não foi à toa, foi uma decisão muito bem pensada. Primeiro, por razões dogmáticas. Usar esse termo arrisca ofuscar o papel central de Cristo. Segundo, razões pastorais. Poderia confundir as pessoas, levando a crer que Maria está no mesmo patamar de Jesus. E terceiro, por razões ecumênicas. Simplesmente cria uma barreira desnecessária no diálogo com outras igrejas cristãs. Certo. Então, se corredentora e medianeira são termos problemáticos, qual é a saída? Qual é o caminho que o Vaticano recomenda? Existe uma resposta sim, e uma terminologia bem clara que aponta a direção correta. E o título preferido, a recomendação oficial, é este: Mãe na Ordem da Graça. Em latim, Mater in Ordem Gratia. E por que esse? Porque essa expressão consegue capturar perfeitamente essa ideia de uma cooperação, que é materna, que é universal, mas ao mesmo tempo subordinada à de Cristo. E o que isso quer dizer na prática? Mãe na Ordem da Graça significa que ela é a mãe de Cristo, e Cristo é a própria graça.
Então, tudo que ela faz, toda a sua cooperação, depende e está abaixo da mediação única de Cristo. O papel dela é definido pela sua relação com Ele. Simples assim. Então, para a gente organizar as ideias, o roteiro para entender o papel de Maria corretamente é este. Primeiro, o ponto de partida é sempre Cristo. Toda a doutrina sobre Maria é, no fundo, sobre Cristo. Segundo, reconhecer que a cooperação dela é única e especial. Terceiro, entender que esse papel é sempre subordinado. E quarto, a intercessão dela é poderosa justamente por causa dessa união única que ela tem com o Filho. Tá. Mas alguém pode pensar, nossa, mas por que tanto detalhe teológico? O que isso muda na prática? Bom, muda tudo. E é exatamente por isso que essa clarificação importa tanto para nossa fé hoje. Essa imagem é uma ótima analogia. A Igreja está propondo uma devoção que seja como a arquitetura moderna, sem excessos, sem enfeites desnecessários, focada no que é essencial. E o que é essencial? A relação de Maria com Cristo. É voltar para o núcleo da fé. Porque, no fim das contas, essa clareza é importantíssima. Ela mantém a fé centrada em Cristo, que é o principal, ela promove uma devoção mais pura, mais bíblica, ajuda a evitar mal-entendidos, que só atrapalham a unidade entre os cristãos, e reforça uma ideia linda, a de que a misericórdia de Deus não precisa de alternativas. E, claro, conecta aquela Maria gloriosa à mulher humilde e real que a gente encontra nos evangelhos. Então a gente fica com essa reflexão final. Como é que uma compreensão mais clara do papel de Maria acaba, na verdade, fortalecendo o lugar central de Cristo na fé? Parece um paradoxo, mas não é. Ao colocar Maria no lugar correto, a luz que incide sobre Cristo fica ainda mais forte. É uma ideia poderosa para a gente continuar pensando, não é mesmo?